Boa noite, companheiros e companheiras rotarianas. Eu me chamo Letícia Lorenzetti e muitos de vocês me conhecem por ser filha do Luiz e da Lorena, mas também por ter sido intercambista no ano de 2009, aí no nosso distrito e no nosso clube. Mas hoje eu venho a convite da nossa presidente, da tia Ângela, falar como psicóloga, falar nesse novo papel que eu venho desempenhando na minha vida adulta. E a tia me convidou, me fez um convite muito especial para falar no mês de setembro sobre a prevenção do suicídio. Setembro, para nós, profissionais da saúde, é o mês da prevenção mundial do suicídio. Então, aqui no Brasil, tem uma campanha muito forte no mês de setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo, para prevenir o suicídio, porque ele pode ser evitado em sua maioria, em 100% praticamente dos casos, o suicídio ele pode ser evitado. Então, eu vim aqui hoje para essa nossa roda de conversa para falar um pouquinho sobre sinais, sintomas, o que fazer, como amparar alguém, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, espero esclarecer a dúvida ou as dúvidas de vocês e me coloco à disposição no meu telefone pessoal, espero que a tia Ângela passe para vocês no final, para que a gente possa conversar, caso vocês estejam passando por uma dificuldade ou alguém conhecido e próximo a vocês, tá? Eu vou tentar sintetizar esse conhecimento, porque a gente tem pouquinho tempo, mas qualquer dúvida, como já falei anteriormente, me coloco à disposição. Sempre me perguntam o que leva uma pessoa a tentar suicídio. Bom, não tem uma razão específica ou um problema específico. São muitas razões, muitos problemas em que levam a pessoa a não estar bem mentalmente. Mas sabe-se que, na maioria dos casos dos suicídios, a pessoa está com uma depressão e uma ansiedade ou uma ansiedade e que deveriam ser tratados e trabalhados anteriormente. Então, o que leva uma pessoa ao suicídio é ela não estar bem mentalmente, né? Eu trago um dado importante, até estou olhando aqui para o lado porque eu estou conferindo, né, no meu roteiro, mas 32 pessoas, jovens, adultos, idosos, crianças também, cometem suicídio em nosso país. E nós, brasileiros, cerca de 17% de nós já pensou em suicídio. E 4,8% realmente pensou num plano suicida, ou seja, que existem dois tipos de suicidas. Aqueles que planejam o suicídio, como vai ser, de que forma vai ser, em que momento vai ser, ou aqueles que no momento de desespero encontram o suicídio como saída. Lembrando que, a melhor forma de prevenir o suicídio é falando sobre ele. Então, existem duas formas principais de prevenir o suicídio. A primeira delas é educacional, ou seja, é falar sobre o suicídio. É falar sobre o suicídio tanto nas escolas, quanto nas famílias, quanto também numa organização tão importante quanto o Rotary. Fico pensando sempre nos intercâmbios, que são momentos em que o jovem se depara com uma nova vida, uma nova família, problemas diferentes, e o suicídio muitas vezes pode ser uma vontade daquele jovem. Então, o quanto é importante nós falarmos sobre o suicídio sem nenhum tipo de tabu,
sem nenhum tipo de medo. E ao contrário do que muita gente pensa, falar sobre as coisas não estimula aquela coisa, e sim funciona como uma rede de apoio. Engraçado, né, que esse mês de setembro, é um dos meses que eu mais dou palestra, falando, né, sobre a temática do suicídio. E quando eu entro numa sala e pergunto quantos de vocês já pensou em suicídio ou já tentou, muita gente ergue a mão. Isso é surpreendente, mas por outro lado, aquelas pessoas estão vivas e encontraram formas criativas de lidar com as suas crises. Então, ao invés de entrar no pensamento de que falar sobre suicídio vai estimular, às vezes pode estimular maneiras criativas, comportamentais de sair de uma situação de crise. Então, quando alguém da plateia fala, eu já pensei em suicídio, mas eu procurei uma terapia, eu procurei um aconselhamento, eu procurei um médico, isso também faz com que as pessoas abram a cabeça. Então, a primeira forma mesmo é a gente falar. E por que o Setembro Amarelo é tão importante? Porque é um mês que a gente fala e a gente ouve muito sobre suicídio. E pelo contrário, os dados mostram que quanto mais a gente fala sobre o suicídio, menos ele acontece em nosso país. Então é muito importante. E a segunda maneira é realmente encontrar um profissional qualificado, seja um psicólogo ou um psiquiatra também. E assim, nós não estamos para atender, como a maioria das pessoas pensa, né? Atender os loucos, não. A gente está aqui com uma psicologia, uma saúde mental muito nova, que é para atender aqueles que realmente querem ter uma vida com melhor qualidade. Então, além de tratar a causa, ou seja, aquilo que me dá vontade de querer acabar com a minha própria vida, um profissional da saúde mental vai encontrar, junto com o paciente, soluções criativas, comportamentos novos para sair de um momento de crise. Então essas são as duas medidas, gente. É falar sobre campanha. Olha, quando você vê alguém de alguma forma falando, mencionando suicídio, falar sobre. E também procurar essa ajuda profissional, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os sinais que a pessoa que comete suicídio, geralmente, assim, eu posso dizer que em 99% dos casos ela manifesta clinicamente, mas que vocês aí como amigos, pais, colegas, companheiros rotarianos podem ficar atento ao seu redor, porque assim, pessoal, a gente não está livre de pensar em suicídio, de querer o suicídio, mas também a gente precisa cuidar das pessoas ao nosso redor. É um exercício de cidadania, de empatia, de amor ao próximo. E o primeiro sinal que aparece de uma forma radical é o isolamento. Então essa pessoa se isola das demais. Então se era uma pessoa que gostava de ficar com a família, com os amigos, que ia no Rotary, de repente ela para. Então isso é um sinal importante de se observar. Por que aquela pessoa começou a se isolar? Segundo sinal importante que tem a ver com o isolamento também é uma mudança drástica de comportamento, de hábitos. Então era uma pessoa falante, de repente para de falar. É uma pessoa expansiva, de repente ela se acorra, fica quieta. Ou é uma pessoa, pelo contrário, muito quieta, de repente passa a falar um monte. Isso tudo precisa ser investigado. Terceiro sinal importante é a perda de interesses ou de interesse em atividades que antes eram motivadores. Então a pessoa gostava de jogar futebol na quarta-feira, gostava de cantar, tocar violão, de repente ela para. Pô, vamos observar com calma. Isso pode sinalizar algo ruim. O descuido com a aparência.
Então, é uma pessoa que gostava de se maquiar, de cortar o cabelo, de se vestir de uma forma legal. De repente, ela está desleixada, não quer saber, diminuiu muito de peso ou engordou. São sinais importantes de se observar, né? Que leva aquela pessoa a se descuidar tanto. Também outro sinal importante é a perda de desempenho, seja escolar, seja acadêmico, né, no caso dos jovens, e seja também profissional. Então eu tenho aquele funcionário que nunca faltou, que era excelente, e de repente ele começa a faltar, a estar desmotivado. Chega e pergunta: você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu notei essa diferença em você. É humano, não custa a gente perguntar. Outro sinal que o corpo manifesta é alteração no sono e no apetite. Então, geralmente, né, pessoas que estão com uma depressão ou com uma ansiedade, que são quadros que levam ao suicídio, os principais, né, que levam ao suicídio, são pessoas que estão com o sono alterado, ou com insônia, ou estão dormindo demais, ou tem aquele sono que não é o REM, que não é o reparatório. Prestar atenção nisso. Que a pessoa, o sono é um dos primeiros sinais que algo não vai bem. Mas também a mudança no apetite. A pessoa passa a não comer muito, ou a comer exageradamente. Isso também são sinais importantes que nós precisamos ficar de olho. Frases como eu preferi estar morto, queria sumir, desaparecer desse mundo, eu não sou importante, são frases que a gente precisa sempre ficar de olho, escutar com atenção. E não cabe o seu julgamento, não cabe o meu julgamento, cabe a gente acolher. Falar o quanto aquela pessoa é importante, relembrar as pessoas que amam aquele ser, mas principalmente oferecer um ombro amigo e oferecer ajuda para que essa pessoa procure uma ajuda profissional, porque podem ser sinalizadores de que algo não vai nada bem. Então prestem atenção nesses sinais. Olha, quase sempre tem a manifestação de sinais, raramente não tem. Mas sempre quando você estiver em frente a uma pessoa que mostra esses comportamentos, sejam gentis, delicados, acolhedores. Caso também, porque isso acontece muito, vocês convivam com uma pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu finalizá-lo, ou seja, ela sobreviveu, essa pessoa também fica muito machucada, porque ela não queria estar ali. Ela foi salva. E às vezes eles entram numa depressão maior, profunda, se sentindo culpados, incapazes. Gente, acolham. Isso não é falta de Deus, não é falta de amor, é desespero profundo. E a última coisa que essa pessoa precisa é o nosso julgamento. Ela precisa do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa humanidade, daquilo que nos liga, que nos faz sermos um só nesse planeta. Então, eu estou aqui, né, nesse curto vídeo, espero que tenha explicado algumas coisinhas, para dizer que você não está sozinho e que se alguém passa por isso, ele também não está sozinho. Tem um telefone, que é o do Conselho de Valorização à Vida, o CVV, que é uma ONG muito legal no nosso país, que funciona 24 horas e que ligando nos 188, 188, você pode falar com um profissional qualificado, voluntário, que vai te orientar ou que vai te acolher num momento de sofrimento, de pensar em suicídio. Então anotem esse número, 188. E caso precisem de alguma coisa, podem contar comigo, tá bom? Pessoal, gratidão, obrigada. Fico à disposição de todos vocês.
e sou muito, muito honrada pelo convite, tá bom? Um beijo, meus amigos rotarianos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.